não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 30 de junho de 2015 e Deus pôs ao meu coração uma palavra no Salmo 101, Salmo de Davi, Salmo 101. Eu gostaria também de fazer umas correções aqui em duas mensagens que eu preguei. Uma é o tempo de estar calado, no qual eu falei que José estava preso numa cisterna que tinha água e lodo. E lá em Gênesis 37, versículo 24, diz que neste poço não havia água. Então provavelmente também não tinha lodo. Era só de terra, né? Provavelmente. Então eu me equivoquei ao dizer que tinha água e lodo. Então eu peço perdão a todos os ouvintes, aos irmãos, por este erro que eu cometi. E o segundo também é sobre a mensagem Não se turbe o vosso coração, no Evangelho de São João, capítulo 14, que eu disse que foi antes do Senhor Jesus ir para a cruz, que ele falou aquelas palavras no capítulo 14 de São João. Mas, segundo diz, essas palavras foram ditas depois da sua ressurreição. Então é mais um equívoco que eu cometi aqui. E eu peço perdão a todos, em nome do Senhor Jesus. A gente, por falar muitas palavras, acaba errando. Diz a palavra de Deus que no muito falar não falta transgressões. Então eu peço perdão a todos por esses erros. E os que eu lembrar aqui que foram cometidos, também eu vou mostrar aqui onde foram os erros. Eu peço perdão em nome do Senhor Jesus. E aqui diz no Salmo 101, este é Salmo de Davi. Diz assim a palavra de Deus: Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém, Senhor Jesus. Senhor, Pai Santo e Justo, nosso Deus e Pai,
Esta é a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E esta é a tua vontade, Deus. Toda a tua palavra, Pai, é para nos ensinar, para nos corrigir, para nos fazer crescer em justiça e em santificação. Ó Deus, opera, Senhor, no meio do teu povo, no meio daqueles que vão ouvir a tua palavra, desvenda os seus olhos para que contemplem as maravilhas da tua lei, para que compreendam a tua palavra, para que nós possamos colocar em prática, Senhor, os teus conselhos, a tua palavra que nos santifica a cada dia, ó grande Deus. Que assim seja, Pai, em todas as vidas que vão ouvir esta palavra. Enquanto isso, Senhor, estenda a tua mão para operar, meu Pai, a cura, libertar os enfermos, libertar os que estão presos, meu Deus, pelas mãos do inimigo. Ó Deus, liberta, abre as portas, prospera estas vidas segundo a tua vontade, segundo o teu poder que opera em nós, ó Deus Todo-Poderoso, e abençoa a vida de cada um e salva, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 101 é mais um salmo de Davi, mas também nesta Bíblia, em todas as Bíblias, existe salmos de Asaf, salmo dos filhos de Corá, salmo de Salomão, se não me engano, e também salmo de Moisés, salmo 90. E Davi foi o servo de Deus que mais escreveu salmos. E este Salmo 101 é bem parecido com o Salmo 15, que fala sobre o cidadão dos céus. Só para a gente conferir aqui, Salmo 15, você vai perceber que tem uma grande semelhança. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Este mesmo salmo é salmo de Davi também. E tem uma semelhança muito grande aqui quando ele diz no versículo 3, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Voltando aqui ao Salmo 101, também diz, versículo 5, aquele que não difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Perdão, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Então nós vemos aqui a preocupação de Deus em relação à difamação, em relação a falar das pessoas, a falar do próximo, falar mal, criticar. A gente observa que essas coisas desagradam o coração de Deus. Deus se entristece com esse tipo de atitude, que muitas vezes cometemos. E Deus está preparando um povo santo, uma nação santa, um sacerdócio santo aqui nesta terra, para que possamos um dia entrar no céu, no seu reino de glória, e só entrarão lá os limpos de mão e puros de coração. Por isso Deus, ele nos prepara aqui nesta terra. É como o atleta, por exemplo, que ele se prepara para disputar a competição. E diz o apóstolo Paulo que um só leva o prêmio. Mas o atleta, por exemplo, ele tem que se abster de muitas coisas. Tem que se preparar para que possa ganhar a competição. Porque se o atleta não se preparar, ele vai perder a competição.
E assim somos nós, somos eleitos de Deus. Eleitos do Senhor. Diz a palavra de Deus que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por que escolhidos? Porque só entrará no céu aquele que faz a vontade de Deus, aquele que renuncia a esta vida, aquele que renuncia à sua própria vontade e deixa Deus reinar no seu coração, deixa Deus reinar em sua vida, se submetendo ao senhorio de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos prepara aqui nesta terra, pelo seu bom Espírito Santo, pelo poder transformador e regenerador da sua palavra. Deus, Ele é o ourives, e Ele apura o ouro e a prata no fogo, até que a sua imagem venha a ser refletida no ouro. É o ponto em que não tem mais impurezas no ouro, onde está pronto ali o ouro, onde reflete a imagem do ourives. Deus quer que nós venhamos a refletir a sua imagem nesta terra, refletir o seu caráter aqui nesta terra, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, disse o Senhor Jesus. E este salmo é um salmo de preparação, que diz como nós devemos nos portar também dentro da nossa própria casa, onde a hora que nós estamos a sós, o jeito que nós devemos nos portar ali dentro, não difamando com a nossa língua, não falando mal do nosso próximo, difamando. Isso entristece o coração de Deus. Deus lembra quando Ele tirou o povo do Egito, e quando eles estavam no deserto, e era para ficar 40 dias naquela jornada, ficou 40 anos, e eles nas suas tendas, eles falavam mal de Deus. Eles difamavam Moisés, Arão, e falavam contra Deus. E diz que quando eles estavam falando mal deles, eles não estavam falando mal diretamente deles, mas estavam falando de Deus, dando indiretas a Deus. E Deus, Ele se entristece muito com essas nossas atitudes. Deus, Ele quer um povo preparado, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Somos eleitos de Deus, e Deus vai preparar este povo, lapidando dia após dia, sendo transformado de glória em glória, até ser dia perfeito. Até que chegamos à estatura de varão perfeito, iremos passar pela transformação, e Deus vai nos moldar. Somos também a massa, o barro, nas mãos do oleiro. Jesus também conta uma parábola, a parábola dos peixes. A rede é lançada e apanha tudo quanto é tipo de peixe, e vai ser separado os peixes bons dos peixes ruins e maus. Ele só vai escolher os peixes bons, preparados, mas os peixes ruins vão ser lançados fora, nas trevas exteriores. Assim o Senhor Jesus contou muitas parábolas a respeito do reino de Deus, daquele que compra um tesouro escondido no campo. Ele achou um tesouro escondido no campo, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, ele deixa a sua velha vida, as coisas que ele fazia, que a pessoa fazia para trás, e passa a investir no reino de Deus, passa a fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós, se santificando a cada dia, deixando todas as coisas que aborrecem a Deus, deixando todo tipo de pecados para agradar a Deus, para se submeter ao senhorio de Deus. Porque Deus nos libertou do império das trevas, diz a Escritura, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus, Ele vai nos transformar, Ele vai nos lapidar a cada dia nesta terra. Por isso o salmista Davi disse: cantarei a misericórdia e o juízo. Davi está conciliando aqui as duas coisas. Cantarei, falarei, louvarei ao Senhor com a sua misericórdia, mas também com juízo.
Em outro salmo diz que a base do trono de Deus é a justiça e juízo. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto, mas também diz a palavra de Deus que Deus é tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Deus é santo, 3 vezes santo. E um pensamento nosso que seja mau é pecado diante de Deus. O salmista também diz: o que pensei, os meus lábios não transgredirá. Outro salmo diz: expurga-me até os que me são ocultos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, se tem pecados que eu não sei, tira de mim, mostra para mim. Se eu estou andando num caminho mau, se a minha mente ficou hipnotizada por alguma coisa desse mundo, ficou seduzida por alguma coisa desta vida, tira-me, Senhor, deste caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Notamos bem o que Deus requer de cada um de nós, a começar por mim que estou pregando esta mensagem. Por isso que o salmista aqui não é parcial, mas é imparcial, dizendo: cantarei a misericórdia e também o juízo. A misericórdia caminha junto com o juízo, porque Deus não nos trata conforme as nossas, como diz o Salmo 103, Ele não nos tratou, colocando uma condição do passado, não nos tratou, Salmo 103, versículo 10, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Eu já preguei uma mensagem aqui também, que eu falei que Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades, mas o verbo aqui diz não nos tratou. Passado é quando a gente vem para o Senhor Jesus e Deus ele não leva em conta os tempos da ignorância, mas o Senhor no presente, quando a gente desce as águas do batismo, fez um concerto com Deus, aí sim Ele vai nos tratar conforme as nossas iniquidades, conforme as nossas obras, como diz Jeremias. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas quando diz aqui no Salmo 103, versículo 10, não nos tratou segundo os nossos pecados, ou seja, as coisas do passado, a pessoa ainda não era convertida. Aí Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que nós fazemos um concerto com Deus, já não somos mais ignorantes. Mas se viermos a viver na prática do pecado, em aos Hebreus diz que é impossível renová-los ao arrependimento. Hebreus capítulo 6. Uma vez que provaram o dom dos céus, o dom celestial, as virtudes do mundo vindouro e recaíram, é impossível renová-los ao arrependimento. Diz também outra passagem que duro, horrível coisa, em Hebreus, horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que o pecado consciente é muito perigoso. A pessoa pecar sabendo que está fazendo errado, está transgredindo a palavra de Deus, a lei de Deus. E a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, que de Deus ninguém zomba, que tudo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher. Por isso que Deus, aqui em Salmo 103, versículo 10, diz que não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Mas quando a pessoa já é batizada, aí é diferente. Deus entregou o povo de Israel, que eram circuncidados, que tiraram uma parte deles que vieram do Egito, a sua descendência, a sua geração. E porque eles estavam em pecados, em transgressões, Deus entregou eles na mão de Nabucodonosor por 70 anos. Foram cativos na Babilônia por causa da iniquidade do povo de Israel. Juízes capítulo 6 também diz que Deus entregou o povo de Israel por 7 anos nas mãos dos midianitas e amalequitas. Juízes capítulo 6. Porque eles fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor. Então, se nós estamos servindo a Deus somente dentro da casa dele, mas fora da casa de Deus,
a gente continua no pecado, as consequências serão grandes. Por isso, o salmista Davi escreveu: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei, verso 2. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Ele faz a pergunta. Andarei em minha casa com um coração sincero. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Ou seja, não é somente dentro da igreja, mas nós nos portando como cristão em toda a área, em toda parte, seja a repartição pública, seja no seu trabalho, em qualquer lugar. Estamos carregando o bom perfume de Cristo, estamos representando Deus aqui nesta terra, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao meu Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos. É uma responsabilidade do servo e da serva do Senhor. Deus, Ele quer que nós venhamos a dar fruto. Não fazer a obra do Senhor relaxadamente. Não fazer as coisas para Deus com murmuração e nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Servindo como para agradar a Deus e não para agradar aos homens. Uma vez sendo sinceros com Deus, como foi Jó, será automático. As pessoas vão ver o nosso brilho aqui nesta terra. Vão ver que a luz está em cima da mesa e não embaixo. Vão ver que o sal dá sabor e não dessabor. Por isso nós estamos aqui nesta terra para representar a Deus. O Senhor Jesus também disse: ai daquele pelo qual vieram os escândalos. Seria melhor que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse nas profundezas do mar. Portar-me-ei com inteligência, dando um bom testemunho. Isso Deus exige de cada um de nós. Você pensa que Deus está exigindo só de você, meu irmão, minha irmã? Está exigindo de mim aqui principalmente. Principalmente de mim, do pregador. Deus, Ele exige de nós a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os dons vão ficar aqui na terra. Os dons espirituais não salvam ninguém. O que salva nós deste mundo condenado é os frutos que demos para Deus. Os dons são de Deus e vão voltar para Deus. Mas se tivermos os dons e não tivermos os frutos, nada se aproveitará. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos línguas, profetizamos, fizemos maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, que conhece a palavra e vive pecando, peca o mesmo pecado repetitivo, torna-se iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. É como se uma pessoa passar a viver na mentira. Ela conta uma mentira, depois conta outra e conta uma outra mentira para poder dar sequência àquela mentira que a pessoa iniciou. É uma iniquidade. O pecado da mentira, pecado repetitivo, não confessado, não deixado, torna-se iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pessoa que vive na mentira, ela não está se portando com inteligência, mas ela está carregando sobre ela o juízo de Deus. Hoje o Senhor Jesus é o nosso advogado, mas amanhã Ele virá como juiz sobre as nossas vidas. E as nossas obras vão passar pelo tribunal de Cristo, pelo fogo. Se for palha, feno, madeira, ou ferro, ou ouro, ou prata, vão ser provados no ouro naquele dia. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo Jesus. Todos nós.
Se a pessoa vive, por exemplo, na cobiça, o pecado da cobiça, e vai cobiçando, começa a cobiçar a formosura da mulher. Jó disse: fiz um concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? O pecado, ele entra pelos olhos. Satanás mostrou para Eva a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido. Ela já sabia daquela árvore, mas ele a induziu, ele a seduziu, ele fez com que os seus olhos se voltassem para aquela árvore proibida, e ela ficou como que hipnotizada. A serpente hipnotiza. Às vezes ele aparece por trás de um homem. A mulher que não tem, por exemplo, o carinho do seu esposo é áspero, agride ela com palavras. Ele vai usar um homem que tem umas palavras que destilam favos de mel. Um homem romântico, as suas palavras românticas, mas por trás daquele homem é o próprio Satanás, usando este homem para te seduzir, para te fazer cair no pecado, para que você venha a perder a sua vida, a sua alma. Ele usa estas formas. O inimigo usa as pessoas para nos enganar. Ele usa as coisas que você mais necessita. Como o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo usou o pão, porque Jesus estava com fome. E ele disse: se tu és filho de Deus, dá ordem para essas pedras, para que elas se transformem em pães. Mas Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, conhecia profundamente a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus, ele é o verbo. E ele disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo não suportou ouvir a palavra da verdade, porque diz o Senhor Jesus que ele não se firmou na verdade. Então ele quer destruir as almas, mas Deus, por esta palavra, está nos orientando o como que nós devemos proceder, servindo a Deus aqui nesta terra. José fugiu do pecado. José disse: como eu ia pecar contra o meu Deus e contra o seu esposo? Como que eu ia fazer isso? Primeiramente ele diz: como que eu ia pecar contra o meu Deus e contra o teu marido? Porque todo pecado que cometemos, primeiramente ele é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. É o pecado, ele é a rebeldia contra os mandamentos de Deus. A pessoa não aceita o que Deus escreveu na Bíblia Sagrada. Não aceita, isso é rebeldia. E todo pecado que cometemos, primeiramente, ele é contra Deus. Por isso o salmista nos ensina, Deus nos ensina, pelo salmista Davi, a nós portarmos com inteligência. Portar-me-ei com inteligência. Pessoa que dá um bom testemunho de cristão. Ela não fica em roda de escarnecedor, como diz no Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele faz prosperará. Então o servo de Deus não vive em roda de escarnecedor. Pessoas que zombam de Deus, pessoas que tiram sarro. Ele não se detém em conselhos de ímpios, de pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que falam besteiras. Mas ele ouve os conselhos da palavra de Deus. Este é o cidadão dos céus. E é isso que Deus requer de cada um de nós. Os portando com inteligência, fugindo da aparência do mal. Se alguém te ver entrar dentro de um bar, pode pensar que você vai beber bebida alcoólica. Então fuja desses lugares. Não entre. Guarda o teu pé do mal. Guarda o teu pé do mal. Lembre-se que você está representando a Deus.
Você está servindo a Deus e não o homem. Você não está servindo o seu líder da igreja. Você não está servindo a ele. Mas você está servindo ao Deus vivo. Ele pode não te ver, mas Deus está te vendo. Deus está nos vendo. Deus está com os seus olhos nos observando o tempo todo no céu, para que Ele possa um dia dizer: vinde benditos de meu Pai. Primeiro temos que fazer a vontade de Deus nesta terra, a nos portar com inteligência, não usar uma roupa sensual para provocar o desejo do próximo ou da próxima. Roupas sensuais que levam à sedução da pessoa e faz com que a pessoa venha cair em pecado por causa da sensualidade. As santas de Deus e os santos de Deus devem se vestir com modéstia, não com vestuários dispendiosos, caros, mas modestos, pessoas reservadas, servos e servas de Deus, separados deste mundo, separados do modismo, das coisas dessa vida. Mas servos e servas de Deus que sabem se portar com inteligência. É isso que Deus requer de nós. Não preciso eu aqui detalhar as coisas. Vocês sabem. O servo e a serva de Deus sabem de todas as coisas. Deus quer que nós venhamos a nos portar com inteligência. A pagar as nossas contas, não ficar devendo para depois não ser difamados, difamadas. Pagar o mal com o bem. E não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Você vai ter poder de Deus sobre a tua vida. Nós teremos poder de Deus em nossas vidas quando nós pagamos o mal com o bem. Quando oramos pelos nossos inimigos, por aqueles que são usados pelo diabo para nos perseguir. Oramos por eles que não sabem o que fazem, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas. Mas a nossa luta é contra os principados e potestades, espíritos dominadores. Nossa luta é contra o demônio, é contra o inferno e não contra as pessoas. Portar-me-ei com inteligência, desviando do mal. Diz que o homem prudente, ele vê o mal e esconde, ele se desvia. Mas o tolo passa por aquele caminho e sofre a pena. Vai revidar contra o bandido que quer te roubar. O Senhor Jesus disse: se te pedir a tua capa, ofereça também a sua túnica. Se te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. O Senhor Jesus não quer que a gente venha revidar contra um assaltante, um bandido, ainda que a nossa natureza queira fazer isso. Queira se vingar. Não, essa pessoa não vai me roubar, não, esse bandido não vai me roubar. Mas o Senhor Jesus nos ensina a deixar. Ah, mas eu vou perder. Mas o Senhor Jesus nos ensina a deixar roubar. Se reagir é pior. Pode acabar antecipando a morte. Ou pode acontecer coisas piores. Se Jesus dissesse: não, vocês podem revidar, aí nós seríamos protegidos por Ele. Mas Ele diz: não revida, ofereça também a sua túnica. Se querem roubar a sua capa, oferece também a sua túnica. Aí se vamos reagir, o que vai acontecer? O anjo do Senhor não vai acampar ao nosso redor, vai fugir. Porque estamos violando a palavra de Deus. É como na rodovia, está escrita a velocidade 100 e 110. A pessoa está a 140, ela está sendo transgressor da lei. O anjo do Senhor não vai acampar ao seu redor, vai estar longe. Quando obedecemos a palavra de Deus, os mínimos detalhes, teremos a proteção do nosso Deus. Em Romanos também diz, para nós não infamarmos, falar mal das autoridades constituídas na terra.
Nós não podemos falar mal de presidente, de governos. Aí estaríamos a transgredir a lei de Deus. Coça a língua para falar, com certeza. Todos nós somos seres humanos. Mas Deus requer de nós que nós não venhamos a falar mal das autoridades, a delinquir com as nossas línguas. É Deus que exige isso de nós. Pela gente mesmo a gente falaria mal, mas pela palavra de Deus não. E só entrará no céu aquele que fizer a vontade de Deus. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus está preparando nesta terra um povo zeloso e de boas obras, que dê um bom testemunho. Diz que as nossas palavras devem ser temperadas com sal, diz a Escritura. O servo de Deus e a serva de Deus têm que ser mansos, humildes, preparados para toda boa obra, se ocupando nas coisas de Deus, se ocupando na piedade, que é respeito às coisas de Deus. Ocupa-te nelas, diz a palavra de Deus lá, a carta de Paulo a Timóteo. Você pode ler as duas cartas ali. Ocupando-se nas coisas de Deus. Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisto pensai. Sempre ocupando a nossa mente com as coisas santas de Deus, para que não venhamos a pecar, a cair. Diz a palavra de Deus para a gente guardar, cuidar, para que ninguém roube a nossa coroa. Guarda o que tens, para que ninguém roube, tome a tua coroa. Quem quer roubar a nossa coroa? Satanás. Ele roubou o povo de Israel. Como que ele roubou? Induziu o povo a pecar, a adorar outros deuses, a deixar a lei de Deus, deixar a palavra de Deus. O que aconteceu? Juízes 6. Deus entregou o povo de Israel por 7 anos nas mãos dos midianitas e amalequitas. Salomão era um homem sábio, filho de Davi. Passou a pecar. Salomão teve 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. E não estava satisfeito, se envolveu com mais mulheres estrangeiras. O que aconteceu? Salomão passou a seguir outros deuses. O homem mais sábio sobre a face desta terra passou a adorar outros deuses, a sacrificar crianças a Mamon. E o que aconteceu? Leia lá no livro de Reis e Crônicas. Deus entregou Salomão. Deus levantou inimigos contra Salomão. O reino foi dividido. O reino foi dividido. E Deus levantou inimigos contra Salomão, que foi humilhado. Passou uma grande humilhação. Deus não tem queridinhos e nem pessoas especiais. Eu não sou especial. Ninguém é especial para Deus. Saul tinha tudo. Deus mudou até o coração de Saul. Começou a profetizar. Deus mudou o coração do rei Saul. O povo queria um rei. E Deus elegeu o rei Saul. Mas a soberba estava no coração dele. A soberba começou a entrar no seu coração, porque ele achou que ele era queridinho, que ele era o principal, que ele era uma pessoa especial. A soberba entrou no seu coração. Ele não ouviu a Deus totalmente, ele foi parcial para com Deus. Fez sacrifício que não era para ele fazer, que era somente para sacerdote. E por causa disso, o rei Saul perdeu a salvação e depois se suicidou, porque transgrediu a lei do Senhor. É muito sério, meu irmão, minha irmã. A porta que leva ao céu é estreita. É um mundo de renúncias. Temos que deixar muitas coisas para Deus, para servir a Deus. As nossas próprias vontades têm que fazer morrer a velha natureza, se portando com inteligência diante dos homens, diante da sociedade, porque o inimigo sempre vai preparar uma cilada para que a gente venha cair.
para que a gente venha difamar as autoridades, para que a gente venha cair nas suas astutas ciladas. Aí quando a gente for perceber, puxa vida, eu caí nessa cilada. Eu fui no embalo daquela pessoa e acabei falando mal do presidente, da presidente do Brasil. Comecei a falar mal do governo, comecei a xingar. Pronto, caiu. Essas são as ciladas que ele faz, que ele prepara para que nós venhamos a cair. E o que diz o salmista Davi, no Salmo 39? Mesmo acerca do bem, eu me calei. Fiquei angustiado, terrível. Um fogo se acendeu dentro de mim, mas eu fiquei calado. Salmo 39. Não abri a minha boca para delinquir. Fiquei calado. Então o inimigo lhe prepara ciladas para que a gente venha causar escândalos. Mas aquela pessoa não é crente? Por que está falando mal do governo? Por que está falando mal da igreja? Aí as pessoas vê o mau testemunho. Por isso que o salmista diz que não é somente dentro da igreja que a gente serve a Deus. Se fosse assim seria fácil. Mas é fora da igreja, principalmente. É através do nosso testemunho, um bom testemunho. Eu conheço um irmão que mora em Guarulhos. Hoje ele é cooperador. E esse irmão me disse que pelo testemunho dele, na rua onde ele mora ali, muitas almas ali foram ganhas para Jesus. Foram salvas pelo bom testemunho que ele dava. Assim disseram dele, né? Ele me contou. Porque Jesus reinando em nós, atrairemos todos ao Senhor Jesus. Seremos como um imã nesta terra. As pessoas vão querer conhecer esse nosso Deus através das nossas boas obras, através das nossas boas ações, através da paz que nós temos no nosso coração. As pessoas vão ficar em curiosidade para saber quem que é esse Deus. Nossa, essa pessoa é tão calma, essa pessoa tem um espírito de paz no seu coração. É porque Jesus habita em nós. Eu não sou eu mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Ele faz a pergunta, quando virás a mim? Nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai vir. Ele pode vir entre as nuvens e nós o vermos, como ele pode vir para cada um em particular, quando a gente morre. Morreu, acabou. Jesus veio para aquela pessoa que morreu. A morte vem para todos nós. Nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus vai vir para buscar a sua igreja, o seu povo. Nós não sabemos o dia. Mas ele conta em Mateus 25 a parábola das 10 virgens, que todas adormeceram, mas 5 delas tinham azeite nas suas lamparinas. Ou seja, 5 delas estavam preparadas, mesmo que adormeceram, estavam preparadas. Elas tinham um bom testemunho, tinham uma vida cristã, estavam em comunhão com Deus, praticavam a palavra de Deus, mas outras 5 não tinham. Estavam sem azeite, estavam sem o brilho de Cristo Jesus. É por isso que Salomão escreve em Eclesiastes que sejam sempre alvas as suas vestes e nunca falte o azeite, o óleo sobre as vossas cabeças. Quando virás a mim? Não sabemos, mas ele virá. Mas ele mesmo responde, andarei em minha casa com um coração sincero, dentro da nossa própria casa. Andaremos com um coração sincero, não servindo a Deus só para agradar as pessoas, só dentro da igreja, mas é dentro da casa, onde não existe discussões, onde não tem gritarias, onde os vizinhos vê as nossas atitudes e falam, nossa, aquela casa tão em paz. Mas se verem a casa aos pés de gritos, discussões, brigas, nossa, mas eu não sabia que servir a Deus que ir para a igreja dos crentes é esta guerra dentro da casa. E o que Deus quer de nós? A paz. O que Deus quer de nós? Que não tenha mais gritaria. É só lermos a carta de Paulo em Efésios capítulo 4.
A gritaria entristece o Espírito de Deus. As iras, contendas, discussões, isso entristece o Espírito de Deus e faz com que a casa, as pessoas que moram nessa casa, venham dar mau testemunho. Serve a Deus, meu irmão e minha irmã, dentro das vossas casas. Vamos servir a Deus dentro das nossas casas também. Ao invés de gritarias, ao invés de contendas e discussões, louvores. Está passando por luta, por provações, vamos aguentar calados. Porque é na vossa paz que tereis a paz. Ele diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta-te. Não adianta nós brigarmos, gritarmos, espernearmos. Deus não vai agir na nossa ira, mas Ele vai agir na nossa paz e na nossa confiança a Ele. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus, mas um coração soberbo, irado, como Caim estava, Deus se afastará. Muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus por causa das nossas atitudes que demonstram incredulidade. E Deus está nos preparando nesta terra para herdarmos a vida eterna e para que nós venhamos a glorificá-lo pelos nossos frutos aqui nesta terra, fruto de paz, fruto de bom testemunho. Versículo 3 diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. E é o que acontece em muitas vidas hoje em dia. Quantas pessoas que têm colocado coisas más diante dos olhos. Muitos que têm o seu aparelho de TV em casa, internet, colocam coisas más, coisas que despertam o desejo, a cobiça, a ganância, o adultério, que entra pela porta da televisão, da internet. Se você não se guardar dessas coisas, meu irmão, minha irmã, se nós não nos guardarmos de todas essas coisas, ficaremos aqui nesta terra. Porque o que entra pelos olhos é o que contamina. Tem que saber o que você está vendo na sua casa, o que você está colocando diante dos teus olhos. Quantas novelas imundas e profanas que têm destruído casamentos. Quantas ciladas do inimigo através da internet, nas redes sociais, que têm destruído casamentos. As coisas feitas às escondidas. Ah, Deus não está vendo mesmo. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou ficar em contato com esta pessoa aqui. E fica. Quando for perceber, caiu na cilada do inimigo. As palavras lisonjeiras, as palavras que elogiam, sobrecarregadas. Eles entram nas casas onde as mulheres estão sobrecarregadas e enganam o coração dessas mulheres. Assim acontece nas redes sociais. Quantas pessoas que estão sendo enganadas por palavras que elogiam, que agradam e que são mentirosas. O inimigo está por trás de tudo isso. E quer destruir o seu casamento. Vigia, minha irmã. Vigie, meu irmão. Não caia na cilada do inimigo. Cuidado com esses bate-papos na internet. Cuidado com as coisas que você está vendo e digitando no seu teclado. Cuidado com estas coisas, meu irmão e minha irmã. Se teu olho te faz pecar, arranca ele de ti, diz o Senhor. Se teu olho te está fazendo te pecar, então deixe de ver estas coisas para que você não perca a sua alma. Se a tua mão te faz pecar, ele diz, se a tua mão direita te faz pecar, corta ela de ti. Ou seja, deixa de cometer este pecado, senão você vai perder a salvação da sua alma por causa deste pecado. Fugir da impureza, diz o Senhor. Fugir da prostituição, dos ídolos, as coisas que desagradam a Deus. É o que Deus requer de nós, de cada um de nós.
Deus, Ele requer a santidade, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Jesus quer uma igreja virgem, pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. E só vai entrar no céu os que estão limpos de mão e puros de coração. Se você estiver se contaminando com as coisas que você tem colocado diante dos teus olhos, com as coisas que você está teclando com a sua mão direita ou esquerda, você estará pecando diante de Deus e você pode acabar ficando neste mundo e perder a salvação da tua alma. Se prepara, meu irmão, minha irmã. Jesus está às portas. Não deixe o seu coração se sobrecarregar com as coisas desta vida, com a embriaguez deste mundo, com o vinho deste mundo. Limpai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, meu irmão, minha irmã. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, se suje mais ainda. Mas se prepare, limpe. Diz lá em Judas: detestai até as roupas manchadas pelas vestes, pela carne. Detestai até as roupas manchadas pela carne. Deus, Ele tem ciúmes do seu povo. Ele quer que nós estejamos preparados para subir, para encontrares com o Senhor teu Deus, nosso Deus. Ele enviará os seus anjos para vir nos colher como feixe de trigo recolhido para o seu celeiro. Mas a palha será lançada nas trevas exteriores. O joio será lançado no fogo, mas o trigo vai subir. O homem de coração puro, a mulher de coração puro, a mulher que está limpa, o homem que está limpo, santificados diante do Senhor, nosso Deus, subirão com asas como águia. Aqui diz mais: aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. O salmista diz que aborrecia as ações daqueles que se desviaram do caminho de Deus. A gente se entristece quando isso acontece. A pessoa passa a viver no pecado, a fazer as coisas que agradam a sua carne. E isso nos entristece muito. Porque sabemos que Deus é um juiz justo. E a base do trono de Deus é justiça e juízo. Que Deus venha guardar os nossos pés de se desviarem. Versículo 4 diz: um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Davi estava se purificando, porque diz lá o apóstolo Paulo a Timóteo que as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo também nos ensina que se você conhece alguém que se diz que é irmão e for impuro, ou avarento, ou idólatra, com esse tal ainda nem comais. 1 Coríntios capítulo 6. Com esse tal ainda nem comais, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Pelo que saí do meio deles, diz o Senhor. Saí do meio deles. Se a pessoa não quer se firmar com Deus, e se você continuar com essa amizade, você vai acabar caindo também. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Vigie com essas amizades. Vigie com as amizades que podem te levar à queda. O Senhor Jesus também disse: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. As más conversações corrompem os bons costumes e muitos vieram a naufragar da fé. É só você ler as cartas de Paulo a Timóteo, as 2 cartas, e ali explica que as más conversações corrompem e muitos vieram a naufragar na fé, abandonaram a Deus. Versículo 5 diz: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. A difamação é uma coisa que Deus aborrece muito. Muito Deus aborrece.
Se a gente ficar falando mal dos outros, ficar difamando, nunca mais pode voltar as palavras que saíram da nossa boca. Não volta mais. Diz que é mais difícil conquistar um irmão ofendido do que uma cidade. As palavras, por isso que temos que meditar muito nas palavras que saem das nossas bocas, porque depois que sai não volta mais. E quando fica também na casa ali às escondidas, falando da pessoa, falando mal, isso é desagradável a Deus. Isso desagrada o coração do nosso Deus. O servo e a serva do Senhor não devem praticar isso. Não devem difamar o próximo às escondidas. Porque Deus é que está nos vendo. Se estamos servindo a Deus, temos certeza de que Ele está nos escutando, porque diz a Escritura, aquele que fez os ouvidos, o ouvido, será que não ouve? Será que Deus não está ouvindo? Ele ouve. A palavra nem chegou à nossa boca, à nossa língua, e eis que Ele tudo conhece. Deus sabe de tudo. A intenção do nosso coração é que Ele julga. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. E Deus, Ele diz que vai destruir a pessoa que vive falando mal do próximo às escondidas, além de perder a comunhão com Deus, pode perder também a vida eterna, se viver nesta prática. Mas, se você cometeu isso, peça perdão a Deus. Se acerte com Deus, reconcilia-te com Ele. Senhor, meu Deus, eu não quero viver mais difamando o meu próximo. Eu não quero mais viver falando mal das pessoas. Coloca uma guarda à minha boca para que eu não venha pecar com os meus lábios, Senhor. Faça essa oração, meu irmão, minha irmã. Faça a oração para que Deus venha santificar os nossos lábios, transformar, para que nós não venhamos a pecar com os nossos lábios, porque Deus enviou uma brasa viva tirada do altar e tocou nos lábios do profeta Isaías. Isaías foi perdoado e purificado do seu pecado. Deus abomina isso. Diz que 6 coisas o Senhor aborrece, lá em Provérbios 16, ou 6, versículo 16, ou 16, versículo 6. E a 7ª, sua alma abomina: quem semeia contendas entre irmãos. O semear contenda entre irmãos, fazer fofoca. E Tiago, capítulo 3, diz que a nossa língua é inflamada pelo inferno, ou seja, ele tem prazer de usar a nossa boca para amaldiçoar, para causar contendas, divisões na igreja, dissensões, difamações, calúnias, fofocas e mexericos. O inimigo tem prazer de fazer isso, de fazer fofoca, de fazer confusão no meio do povo de Deus. Por isso diz aqui no Salmo 101, versículo 5, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. É muito sério, meu irmão, minha irmã. É muito sério isso. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Pessoa soberba, arrogante, que não acha que não precisa de Deus, que faz tudo sozinho, que não consulta a Deus em oração, que não se humilha diante de Deus, vive por viver, não o sofrerei. Não vou me preocupar com esta pessoa. Mas um coração quebrantado e contrito diz que Deus não desprezará. Os humildes, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. O soberbo Deus faz igual fez com Nabucodonosor. Faz comer capim como animal. Deixa a pessoa viver por viver. Ele não vai sofrer, ele não vai se preocupar com aquela pessoa, a não ser quando o seu coração ser quebrantado, através da intercessão. Verso 6 diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O caminho reto é o caminho da obediência à palavra de Deus. Os meus olhos, os olhos de Deus, diz lá em Pedro, que eles repousam sobre o justo. Mas o soberbo, Deus ele conhece de longe. Mas os olhos santos de Deus, eles procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo.
É como Noé, que era justo aos olhos de Deus. Noé era um homem justo. E Deus escolheu Noé para salvar a sua família. A comunhão com Deus, meu irmão, minha irmã, é tudo em nossa vida. Aquele que é amigo do mundo, diz lá em Tiago, constitui-se inimigo de Deus. Em João também diz, aquele que amar o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não permanece. Se tornamos amigos de Deus, não somos mais amigos deste mundo. Não vivemos mais segundo o mundo, o curso do mundo, os modismos. Não vivemos mais fixados nas coisas desta vida, em roda de conselhos de ímpios. Mas somos como o justo Ló. Mesmo o justo Ló sendo oprimido, ele tinha temor a Deus. E Deus procura os fiéis desta terra para que habitem com Ele, para que tenha comunhão com Ele, para que ande com Deus. Diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ele faz saber a conhecer. Deus começa a mostrar as coisas grandes quando a gente passa a renunciar às coisas deste mundo e passamos a agradar a Deus, a andar com Deus, a ter uma vida de oração, a estar na casa de Deus, adorando a Ele, a servindo Ele, visitando os órfãos e as viúvas, pregando a sua palavra, intercedendo, clamando por este país, clamando pela igreja, intercedendo, fazendo a obra de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós. É uma maravilha ter Deus com seus olhos fitos em nós. Os meus olhos procurarão, Deus está procurando aqueles que são fiéis a Ele nesta terra, para que estejam comigo. Além de andarmos com Deus, termos crédito com Ele aqui nesta terra, ainda seremos levados para a Nova Jerusalém, para habitar para sempre com o Senhor no céu. E Ele pessoalmente enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nem sofrimento algum. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. É paz e alegria. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, andarmos com Deus, renunciarmos a este mundo, renunciarmos à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos a fazer a vontade do nosso Deus a cada dia, para que possamos habitar com o Senhor, ter crédito com Deus. Quando você ora e pede, Deus responde. Elias tinha crédito com Deus, porque Elias disse, em cuja presença eu estou. Elias andava na presença de Deus. Ele reparou o altar, orou, e Deus mandou fogo do céu e consumiu aquele holocausto que ele havia feito. Os profetas de Baal não ficaram o dia inteiro, até se desfiguravam com facas, se retalhavam e ficaram lá chamando a Baal o dia todo. Mas quando Elias foi lá e reparou o altar e encheu de água até transbordar, e Elias orou e Deus respondeu com fogo. Você quer ter crédito com Deus, minha irmã, meu irmão? Então tenha uma vida de santidade, agrada a Deus e Ele concederá os desejos do teu coração. Agradamos a Deus, a fazendo a sua vontade, se submetendo à sua vontade, à sua palavra. O Deus fala assim, anda por esse caminho, é por esse caminho. Não fica a roda de escarnecedor, não fica a roda de escarnecedor. Não pode falar mal da minha irmã, do meu irmão, do meu próximo, difamar com a minha língua, não pode, então não faça. Peça para Deus pôr um freio, uma guarda à boca, para não pecar com os nossos lábios, não vamos perder crédito com Deus, começar a praguejar, a murmurar, a reclamar, a blasfemar, perdemos toda a oração que foi feita. Este é o segredo, é estar em paz esperando Deus agir. Se nós nos precipitarmos igual fez o rei Saul, perdeu tudo, perdeu o seu reinado porque se precipitou, foi fazer as coisas que era para o sacerdote fazer. Tentou segurar no vestido de Samuel e rasgou-se o vestido. E ele falou, rasgou-se o concerto que Deus tinha contigo, foi rasgado. O seu reino foi rasgado, porque ele se precipitou. Ainda que estejamos passando por luta, meu irmão, minha irmã, se submetemos à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Ele vai fazer o melhor na nossa vida.
Mas primeiro nós temos que fazer a sua vontade, buscar o seu reino e a sua justiça. Ou seja, praticarmos a sua palavra, o que é justo aos olhos de Deus. Aqui diz que o que é justo aos olhos de Deus é não difamarmos o nosso próximo, é não colocarmos coisas más diante dos nossos olhos. Porque se colocarmos coisas más diante dos nossos olhos, vamos pecar. Vai entrar a cobiça. A cobiça gera a morte depois de consumado o pecado, diz lá em Tiago, capítulo 1. Aqui diz, portar-me-ei com inteligência, dando um bom testemunho. Cantarei a misericórdia, mas também o juízo, sabendo que Deus é misericordioso, mas também Ele é justo. Ele age segundo a sua palavra. Ele não age segundo as nossas emoções, mas segundo a sua palavra. Verso 7 diz, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então a mentira é um laço. A mentira, ela destrói. Aqui diz que Deus é o que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. A pessoa que vive na mentira, ela vai ter que usar uma outra mentira para cobrir aquela mentira que ele disse. Então essa pessoa passa a não ter firmeza diante de Deus. É como a onda do mar, para lá, para cá, para lá e para cá. O que usa de engano, pessoa que usa de enganar o próximo, no trabalho, na vida, dentro da casa, em qualquer lugar, usa de engano, ou seja, está enganando a si mesmo. O que é a pessoa usar de engano, por exemplo? É a pessoa ter uma aparência de piedade, mas negar o poder de Deus. Ter uma aparência que é cristão, mas as suas obras não condiz com a sua vestimenta. As suas obras não condiz com o título de cristão. É somente dentro da igreja, mas fora da igreja vive na mentira. Vive totalmente fora da palavra de Deus. E Deus, ele sonda a intenção do nosso coração. Por isso ele diz, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. A pessoa vai embora da casa de Deus, porque estava achando que estava enganando a Deus. Vivia de faz de conta. Dentro da igreja parece que é uma coisa, mas fora da igreja é outra. Ou seja, é uma pessoa de duplo ânimo, duplo coração. Coração dobre, coração duplo, ou dupla personalidade. Dentro da igreja parece que é uma coisa, mas por fora é outra. Se você está nessa condição, meu irmão, minha irmã, se purifique diante de Deus. Se conserte com Deus. Deus, ele abomina a hipocrisia. Os fariseus viviam na hipocrisia, usavam as vestes até os pés, ocupavam as primeiras cadeiras nas sinagogas, davam dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, que é o amor e a misericórdia. Então você lê em Mateus 23, o Senhor Jesus pegou bem pesado com eles ali. Chamou de raça de víboras, sepulcros caiados, que tinham aparência de piedade, mas por dentro desonravam a Deus. Honravam com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. O que Deus quer de nós é sinceridade. É servir a Deus na sua casa, na casa de Deus, mas também na nossa casa, na nossa vida, no nosso cotidiano, obedecendo a Deus, se portando com inteligência, sendo sincero diante de Deus, porque Ele tem uma promessa também na casa dele. Ele diz que na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor os que estão plantados na casa do Senhor. Também no Salmo 1 diz que aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios e nem se assentam à roda dos escarnecedores, mas que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, serão como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa árvore nunca vai se secar, as folhas nunca vão cair, porque está firme, porque é regado por Deus. A sinceridade é que agrada a Deus. A pessoa sincera, que serve a Deus dentro da igreja, fora da igreja, que está lá com sinceridade, que ama a Deus mesmo com as obras, porque a fé sem obras é morta. E Deus está nos lapidando por esta palavra, porque Ele quer que nós sejamos santos, se santifica mais ainda. Os justos resplandecerão como o sol no firmamento.
Ele quer que nós venhamos a resplandecer nesta terra, como o sol no firmamento. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. E diz mais que o imundo não passará. O imundo não entrará no reino de Deus. Nem os ímpios, diz em Salmos capítulo 9, versículo 6, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. O ímpio é aquele que se desviou do caminho de Deus, que vive na iniquidade, que não se arrependeu dos seus pecados e não se voltou para Deus. É aquele que teve conhecimento de Deus, mas jogou tudo para fora. Os ímpios, pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. E essa terra aqui, meu irmão, minha irmã, ela vai ser lavada pelo fogo. Deus vai salvar o seu povo, vai salvar também aqueles da grande tribulação que ficarem aqui. Mas depois ele vai destruir todos os ímpios dessa terra pelo fogo. Daquela vez foi pela água, no dilúvio, que Deus usou Noé. Ele encheu a terra de água, se tornou um oceano. Morreram todos, só foi salvo 7 pessoas e Noé. E Deus mesmo fechou a arca por lá de fora, ele betumou, ele lacrou a porta da arca. Assim será também neste mundo. A carta de Pedro, capítulo 3, diz que os céus que agora existem e a terra estão entesourados para o fogo. Sofonias também fala a respeito, em tantas passagens. Essa terra vai ser lavada pelo fogo. Os ímpios serão destruídos nesta terra e depois vão ser ressuscitados para o juízo eterno e para a condenação eterna do lago de fogo e enxofre que foi preparado para o diabo, seus anjos e todas as gentes que se esquecem de Deus, e também aquelas listas que você já conhece. Apocalipse 22, 1 Coríntios 6, versículo 10 em diante, Gálatas capítulo 5. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que a única chance que nós temos é nesta vida, é santificarmos as nossas vidas aqui nesta terra hoje, se preparando para sermos santos a cada dia, separados para Deus, para que Deus venha operar em nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai Santo e Justo, graças te damos por esta palavra, Senhor. Uma palavra de doutrina, Senhor, meu Deus. Uma palavra de ensinamento, mas que leva à salvação das nossas almas, Pai. Porque o que adianta, Senhor, tanto barulho, tantos dons, meu Deus, mas sem frutos, é perdido. Mas é a palavra que vai dar vida, Senhor. Não são os dons que vão salvar nossas almas, mas é os frutos que nós temos que dar aqui nesta terra. Porque o Senhor diz que o Senhor é a videira e nós somos as varas. E se não dermos frutos, seremos cortados e lançados no fogo. Senhor, nos ajude, Pai Santo, a fazermos a Tua vontade. Santifica cada um que ouviu esta palavra, Deus. Seja na vida de cada um de nós. Abençoa e salva e guarda todos em Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Todo homem tem sua honra, respeitado ele quer ser. Alguns pontos para ele são vitais. Ele tem o seu orgulho e também não vai ceder. Atitudes que parecem tão normais.
É preciso ter coragem para querer se humilhar, renunciar sua vontade e se entregar. É preciso muita força para se jogar ao chão e reconhecer a nossa condição. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Quando alguém renuncia, é um gesto de amor. É a prova mais forte de valor. Quando eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim, todos os meus problemas vão ter fim. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar.